tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você acompanhar a gente também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 11 97335 0038, 973350038 é o número, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos escalar, então, a partir de agora, os nossos convidados de hoje, que vão ajudar aqui nas análises e nos debates dos nossos temas. Procurador de Contas em Goiás, José Américo da Costa Júnior, é o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Está com a gente falando de Goiânia. Tudo bem, procurador José Américo? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo espaço. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a Andréa Gozetto. Ela é professora universitária, doutora em Ciências Sociais. Andréa é fundadora do Conexão RIG e coordenadora acadêmica do MBA em Relações Governamentais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, está em Piracicaba, interior de São Paulo. Tudo bem, Andréa? Boa tarde. Tudo ótimo, Mauro. Obrigada por me receber novamente aqui. Obrigado, Andréa. Pagu Rocha, também com a gente. Ela está no Rio de Janeiro. A Pagu é atriz, poetisa, produtora cultural, aspirante a escritora. Tudo bem, Pagu? Bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui, poder contribuir, fazer parte. Legal. E fechando aqui a nossa bancada, professor Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS, da Anvisa também. Tudo bem, professor Gonzalo? Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito bom revê-lo aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia também aos companheiros e companheiras aqui da bancada e a quem nos está assistindo. Vamos lá para o nosso primeiro assunto, 12:03. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve oficiar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ter mais informações se sua offshore está ativa e se fez investimentos no exterior durante o governo de Jair Bolsonaro. A gente soube essa semana, o ministro Paulo Guedes é dono, ao lado de sua esposa e também da sua filha, da offshore Dreadnought, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. A mera abertura da empresa não é ilegal, desde que os recursos sejam declarados à Receita Federal e ao Banco do Brasil. Servidores públicos, porém, têm de atender a critérios específicos e a prática é vedada a membros da alta administração federal que têm acesso a informações privilegiadas. Para pontuar aqui a respeito dessa investigação chamada Pandora Papers, foi feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, mobilizou 615 jornalistas de 149 veículos em 117 países. E no Brasil fazem parte da investigação o site Poder 360, a revista Piauí, a Agência Pública e o site Metrópolis. Procurador José Américo, o ponto em debate ao longo da semana a questão do que poderia representar um conflito de interesses, no caso do ministro Paulo Guedes. Só o fato de ter a offshore, já elevação do dólar, por exemplo, já poderia representar ganhos para ele lá fora, né? Mauro, eu penso que a legislação brasileira hoje em dia já tem, inclusive, né, mecanismos para orientar esse tipo de situação, né? O Código de Ética da Administração Pública Federal, ele preceitua que o gestor, né, investido ali no cargo de gestão, ele não se ponha na situação de que uma decisão dele afete, por exemplo, interesses individuais, e aí, notadamente, a gente tem uma questão patrimonial envolvida, né, que é o fato do ministro Paulo Guedes ter uma offshore com investimentos em dólar, e as ações do Ministério da Economia, elas podem refletir diretamente na cotação da moeda.
assim como é o caso também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Há também legislação, Lei Federal 12.813 de 2013, que também orienta no mesmo sentido, que o gestor ele se abstenha, né, de tomar decisões em casos que ele possui, né, interesse direto ou indireto. Acho que o simples fato de possuir offshore, em tese, não quer dizer, né, que o ministro tenha tido essa intenção inicialmente de sobrevalorizar o câmbio, né, depreciar a moeda brasileira. Eu acho que não é um fato simples de se concluir, mas ele, na condição que ele ostenta, ele não deveria, no momento, por uma questão ética e também por esses impeditivos legais, manter esse tipo de investimento, já que a postura dele, a conduta dele como gestor no Ministério da Economia pode afetar diretamente as taxas de câmbio e influenciar até, nem que seja, muitas vezes a gente sabe que inconscientemente, algumas tomadas de decisão. Então, a legislação é boa, é sábia nesse sentido, e eu acho que faltou aí um maior cuidado, podemos dizer, pelo menos dessa forma, como foi conduzido esse investimento do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central. Apenas para finalizar, inicialmente sobre esse ponto, a legislação americana ela tem um instituto chamado Trust and Blind, em que o gestor ele confia todos os seus investimentos a uma espécie de fundo em que ele não tem a menor ingerência sobre ele, é um fundo cego, né? Que aí é gerido por outras partes que têm capacidade de tomar decisões acerca da alocação dos recursos, e o que não é o caso aqui, claramente. Professor André, seu olhar sobre esse episódio, onde pode haver conflito de interesse, se sim ou se não, nesse caso, não só com o ministro Paulo Guedes, mas também com o presidente, em relação ao presidente do Banco Central? Bom, Mauro, eu acredito que, obviamente, há um conflito de interesse, né? E que é necessário fazer uma investigação profunda. No entanto, nós estamos assistindo a um quadro muito preocupante com relação ao combate à corrupção no Brasil, né? Está havendo um desmonte com relação ao arcabouço jurídico de combate à corrupção. Essa semana mesmo, nós tivemos na terça-feira uma votação que flexibiliza e transforma praticamente a lei de improbidade administrativa na lei de impunidade administrativa, né? E os próprios órgãos de controle muitas vezes se miscuindo de fazer o seu papel, né? Então, esperamos realmente que nesse caso, que eu acho muito preocupante, porque se trata de uma figura muito importante, né, na macroeconomia brasileira, os órgãos de controle façam o seu papel, né? E lembrando sempre, né, pessoas maravilhosas, que a gente tem o Código de Conduta da Alta Administração Pública, né? Que infelizmente nunca é usado com o rigor que deveria. Então, poderíamos aí, né, abrir um precedente e usá-lo da forma adequada, inclusive instalando o comitê de ética que existe, né? Porque é importante que as leis elas não sejam apenas pro forma, né? Que elas realmente sejam implementadas. Essa é a minha visão. Professor Gonzalo, sua expectativa, o que pode acontecer a partir desse momento em que o PGR Augusto Aras vai oficiar o ministro Paulo Guedes para ter mais informações sobre tudo isso? Bom, é um rato gordo, né? Um rato de 50 milhões. Né? Estamos vendo que o que é bom para os outros não é bom para eles. Né? Então, essa ideia do cegamento aí que o procurador colocou já foi feita no passado por um ministro da Justiça. Ele tomou essa providência, cegou os recursos que ele tinha fora do Brasil. Agora, o Posto Ipiranga acha que ele é melhor que os outros, que é uma característica desse governo. Né? Ele se acha melhor que os outros. Então, está acima da verdade, acima da justiça. Espero que de algum lugar, e certamente não virá das gavetas do Aras, e eu acho que o destino dessa apuração, de novo, são as gavetas do Aras, a mesa dele só tem gavetas, né? E as gavetas só recebem, não vomitam nada. Então, acho que não vai ter nada, não vai acontecer absolutamente nada, nós só vamos passar vergonha e ficar com raiva de ter um ministro da Economia ganhando dinheiro à custa de nós.
Então, o gás de cozinha fica mais caro e o dinheiro dele nas Ilhas Virgens fica maior. Só isso. Pagou? Eu acredito que é incompatível com um ministro da Economia que tem o compromisso, né, e a responsabilidade de fazer pela economia, fazer com que ela cresça, fortalecer a economia, de atender um interesse público, se ajustar com o interesse de alguém que é dono de uma offshore no paraíso fiscal, que tem puramente visa o lucro. Eu acho que é algo incompatível. E tanto, acho que até a chancela de que essa administração dele não é adequada, não tem compromisso com gerar uma economia crescente e fortalecida, que ele mesmo escolhe investir o recurso dele no exterior, ao invés de investir na própria economia. Então, eu acho muito incompatível, incoerente com o interesse público, ter esse link com o interesse tão nitidamente, puramente lucrativo. Acho que é incompatível e lamentável. 12h11, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nosso próximo tema: as 2 últimas décadas foram marcadas por uma piora da imagem do Brasil em aspectos que vão da sofisticação da economia à percepção de segurança e corrupção. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra que o país foi ultrapassado por outras nações em 7 de 8 rankings em quesitos considerados importantes por investidores, como solidez democrática, liberdade do ambiente de negócios, complexidade das exportações, combate à corrupção, renda per capita, produtividade do trabalho e segurança. A exceção foi o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, no qual o país obteve um modesto avanço desde 2010. Procurador José Américo, então, Brasil caindo aí nos rankings mundiais de corrupção, democracia, violência e produtividade. Sua observação. Eu acho que isso é fruto, basicamente, do desarranjo institucional, né, que estamos vivendo nesses últimos anos. Tivemos um impeachment, tivemos, aí, em sequência, a eleição, né, de um novo governo que tem tido enormes dificuldades de respeitar, né, a separação dos poderes. Há uma dificuldade aí de tolerância, né, mútua entre situação, oposição, e também essa dificuldade de diálogo institucional entre os poderes, vez por outra, um querendo interferir ou ultrapassar o limite razoável, né, de controle sobre o outro. Então, acho que boa parte desses elementos, desses aspectos, desse retrocesso na visão sobre a nossa democracia e mesmo sobre a nossa competitividade econômica, acaba tendo reflexo por esse desarranjo institucional, inclusive quando a gente vê situações em que é pedido até fechamento, né, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, das instâncias de debate democrático e das instâncias de decisão judiciária. Então, acho que isso aí é muito fruto desse desarranjo institucional, dessa falta de alinhamento, de falta de planejamento, né, porque o Brasil tem, e aqui não é de forma alguma desvalorizando, mas essa pauta de exportação de commodities pouco agrega ao nosso PIB de uma forma consistente, né? Precisamos investir mais em ciência e tecnologia, inclusive aplicada ao agronegócio e proteção ambiental, entre outros aspectos. Então, acredito que o desarranjo institucional dos últimos anos provocou essa série aí de retrocessos. E quais são as implicações dessa piora da imagem do Brasil nesses aspectos todos? Eu creio que a gente acaba tendo uma dificuldade até de relacionamento a nível exterior, né? Os países passam a nos enxergar de uma forma diferente, né? Temos observado aí uma dificuldade até de organização e de fechar acordos econômicos. O acordo com o Mercosul não saiu, né, nesses últimos anos, havia essa promessa. Então,
há uma dificuldade deles nos enxergar como parceiros confiáveis, né? Então, acaba tendo um arranho aí de imagem institucional, né, no exterior muito pesado. André, seu olhar também sobre as implicações, né, em relação a essa piora da nossa imagem nesses aspectos todos, corrupção, democracia, violência e produtividade. Bom, acho que as implicações, elas repercutem tanto no exterior, com relação à atração de investidores, quanto internamente também, né? A cidadania, o cidadão brasileiro, ele de certa forma está muito já massacrado, né, por esse estado de coisas, já se sente impotente em muitos aspectos, né? E quando a gente percebe que a impunidade se transformou em regra e não em exceção, isso realmente traz, acho que traz um requisito de baixa autoestima enquanto cidadão, e isso é muito ruim para a democracia de forma geral, né? Aliado a isso, você tem um desgaste e um ataque sistemático às instituições democráticas, à democracia, inclusive enquanto princípio, né, de tomada de decisão. Tudo isso vai fazendo com que os cidadãos eles se sintam extremamente impotentes e a qualidade da nossa democracia ela vai caindo, né? Então, o que eu tenho visto, eu vejo 2 pontos específicos aqui nessa análise. O primeiro, do ponto de vista interno, a nossa dificuldade de atrair investidores, né? E isso é extremamente importante para a nossa economia. E do ponto de vista interno, a diminuição muito forte com relação à qualidade da nossa democracia, né? E isso não está tão real. Isso tem outras implicações, como, por exemplo, a dificuldade que tanto a sociedade civil quanto o mercado tem hoje de acessar o próprio processo decisório, né? O processo decisório, principalmente o poder legislativo, com o início da pandemia, foi criado um sistema de deliberação remoto que afasta e dificulta muito essa relação, essa interface que é super comum e muito saudável, né, entre o cidadão, as suas organizações e aqueles que receberam mandato para estar lá, né? Eu acho que muitas vezes a gente esquece que isso aqui é uma democracia e que a soberania é do povo. O povo empresta parte dessa soberania, né? Eu achei interessante quando o professor Gonzalo disse que esse posto Ipiranga, né, o posto Ipiranga que se sente melhor do que outros. Essa infelizmente, é uma realidade no Brasil, né? Você tem uma elite governante que se sente acima, né? Eles são super cidadãos. Isso é muito preocupante do ponto de vista da qualidade da democracia e da própria da saúde da democracia, né? Eu tenho visto esse desgaste acontecer também no próprio tecido social. E isso vai gerando um apartamento, né? Então as pessoas vão ficando cada vez mais apartadas da política. E quanto mais se afastam da política, mais mais aquilo que não deveria acontecer, acontece, né? Porque não tem ninguém olhando. Então, quando a gente está falando dessas questões envolvendo corrupção e controle, no fundo, a gente está falando de transparência. E esse governo é um governo que realmente não defende a transparência. Você falou, sistematicamente. você falou do povo, você falou do tecido social, desse afastamento da política. O que é que está acontecendo, então, com a nossa capacidade de reação para tudo isso, enfim, para cobrar das autoridades então, eu acredito que justamente esse é o problema, né? Quanto mais impotente se sente o cidadão, menos capacidade ele entende que tem de transformar esse estado de coisas, né? E aí a tendência não é ir em busca de mais informações e mais ferramentas para participar, e sim voltar para um estado, se manter num estado de apatia, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, a democracia no Brasil já foi melhor. Não sei, será que já foi melhor? Ou havia melhores condições institucionais de participação que hoje não são completamente negadas, né? Então, será que é o Estado que tem sempre que ficar incentivando, o governo tem que incentivar sempre o cidadão a participar cada vez mais? Ou isso também deveria partir do próprio cidadão, né? Muitas vezes a gente faz essa análise, eu acho que a gente analisa de um único lado. O governo tem que incentivar,
o arcabouço jurídico tem que dar condições, a gente tem que criar canais institucionais de participação, e eles já existem, então a gente precisa se apoderar e potencializar? Sim, mas existe uma corresponsabilidade do cidadão que muitas vezes permanece num estado de apatia, né? Nós vimos todo o ocorrido no dia 7 de setembro. Para mim, estou falando da minha opinião pessoal, que não foi simplesmente assustador, mas assustador ainda foi ver no dia 12 de setembro não haver uma reação a contento. É isso que me assusta, né? Então, quer dizer, por quê? Dizem, né? Tem um número que eu acho que é uma lenda urbana que ronda aí pela internet, que nós somos 70%, então só 30% estavam nas ruas no dia 7 de setembro. E onde é que estavam os 70%? Estavam em casa, né? Então, democracia exige participação, e muita participação. Se não se quer participar, então a gente não tem as bases para a democracia. Sintoma da apatia. Exatamente. E nada vai mudar se o cidadão não entender que a chave dessa porta está na mão dele. Essa que é a questão. E passa e vai além da questão da educação. Eu acho que vai muito além. Professor Gonzalo, quero ver o senhor otimista. Tem meio copo cheio nessa história? Vamos lá, quero ver seu otimismo hoje. Não, me desculpa, não? Mauro, mas eu não consigo acrescentar nada de positivo ao que a doutora Andréia, o procurador José Américo, colocaram. Eu estou absolutamente desanimado. Eu estou sob o impacto de 600 mil mortes evitáveis. Eu estou sob o impacto da gente não ter comprado vacina. Eu estou sob o impacto da gente ter jogado 235 milhões de reais em medicamentos na lata do lixo no Ministério da Saúde. Estou sob o impacto de um ministro da Saúde que, para se comunicar com a população, usa o seu dedo médio. Quer dizer, como é que eu posso ter algum tipo de perspectiva nesse momento, né? Eu estou absolutamente desolado, Mauro, absolutamente desolado. Eu não consigo. Esse governo é homogeneamente destrutivo, destrói a escola, destrói a saúde, destrói a justiça, destrói tudo. Onde ele põe a mão, ele destrói. E como o sistema de pesos e freios e contrapesos não está funcionando, nós esperávamos que esse sistema funcionasse numa democracia. Então, o Congresso brasileiro teria que tomar medidas para fazer com que o executivo fosse compensado. Não estou vendo isso. Eu estou muito preocupado com o futuro do Brasil, muito preocupado com o futuro do Brasil. Agor, seu olhar sobre esses temas todos. Vou pegar até um gancho no que a professora falou sobre a questão da apatia. Isso me lembra muito um pensamento de Luther King, quando ele diz que o que incomoda não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E quando você tem... O que eu percebo muito é que o mal ele é organizado. O bem ele também é organizado, mas dentro das suas células. Porque quando você sabe que você está dentro de uma coerência de que, opa, o que eu estou vendo não é democracia. Tem o nome de, mas não é. Você tem... Bom, eu tenho um ideal aqui, eu tenho a certeza que ele está dentro do que deve ser. Mas o que eu estou vendo é que não é. E aí isso exatamente gera uma descrença, quando você percebe que tem um monte de escândalos, quando você percebe que a democracia está sendo diretamente ameaçada. E aí isso vai ter reflexo em todas as áreas, né? Você não vai ter investimento, você vai ter um índice de violência que vai se penetrar, porque se você tem uma ausência do Estado, a violência ganha espaço, e aí você vai indo numa espiral de declínio, de falência, que deixa realmente a população numa situação descrente e fortalece quem quer o desmonte de uma democracia. Então, eu vejo que há de ter uma mobilização de dentro para fora da gente, como todo o poder emana do povo, que o povo também se aproprie disso, né? Embora seja difícil você se apropriar do poder quando você ainda está implorando por um osso para poder se alimentar. Fica um pouco
é difícil de você equilibrar essas forças de cognição e de política, quando você precisa ainda, você ainda tem uma população que precisa ainda se preocupar com o que vai comer hoje. Então, eu sinto que são esse ranking ruim, né, essa queda. Antes a gente era a 8ª potência econômica, a gente já está 12ª. É um declínio que parece que todas as outras camadas, inclusive a política, vão se esvaindo, sabe? Vão cada vez indo para um poço. 12h26, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai antecipar aqui um pouquinho o intervalo e, na sequência, a gente vai tratar aqui sobre o seguinte: São Paulo e Rio de Janeiro estudam flexibilizar a exigência das máscaras de proteção contra a Covid. A gente vai repercutir isso com os nossos convidados. É rapidinho, a gente volta já já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h27, a gente está de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Professor Gonzalo, olha, o avanço da vacinação e a queda dos casos de Covid-19 desencadearam anúncios e estudos para flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos e livres de aglomerações, como no Rio de Janeiro. O prefeito lá, o Eduardo Paes, informou no começo da semana que o fim da obrigatoriedade dessa proteção já pode ocorrer no dia 15 de outubro agora. Aqui em São Paulo, essa possibilidade ainda está sendo estudada e a liberação deve ocorrer quando os índices de vacinação superarem 90%. Aí, especialistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo apontam que esta é uma questão que deve considerar planejamento, dados sobre o avanço da pandemia e cautela dos gestores. A sua avaliação: é hora de suspender a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção em locais abertos? Nem sonhando. Tem duas questões. Uma questão é a quantidade de pessoas vacinadas. Então, hoje nós estamos com 42% das pessoas totalmente vacinadas. A outra questão é a quantidade de gente que já teve a doença. Quantas pessoas já tiveram a doença? Provavelmente, o número oficial é 10%, mas pelos estudos de soroprevalência que nós temos, eu estimo em 30%. Não dá para somar os 30 com os 40, não dá 70. Tem muita gente que teve a doença e foi vacinada e vice-versa. Eu estimo que entre 50% e 60% da população ou está protegido porque teve a doença ou está protegido porque foi vacinado. Mas tem o resto da população que ainda não teve nada. Então, temos muita carne para ser frita, muita morte para acontecer nessa população ainda. Então, na verdade, a gente tem que ter dois critérios para tomar essa decisão. O primeiro critério é vacinação, o segundo critério é a velocidade de transmissão. A velocidade de transmissão tem que estar abaixo de 1, o tal do RT. Ele hoje está próximo de 1, abaixo, mas está próximo de 1 ainda. Nós estamos tendo algo em torno de 400, 500 casos de mortes por dia na média móvel. Tendência de queda, tendência de queda. Agora, tem uma variante nova circulando no país, que é a Delta. Não fez o estrago que ela fez nos outros países, por causa da proteção que a Gama está nos dando. A Gama foi tsunâmica. A variante nossa do Amazonas
fez um estrago fantástico no país. Matou gente que não acabava mais. Pois bem, ela deu, ao mesmo tempo que ela fez essa desgraça, ela nos protegeu da Delta. Essa é a diferença entre Brasil, Índia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel. Lá eles não têm gama, não tiveram gama. Aqui nós tivemos. Então, provavelmente o que nos protege é a quantidade de gente que teve a gama. E aí está protegido contra a Delta, porque tem um perfil muito semelhante à gama e à Delta, do ponto de vista genético. Então, essa é a hipótese que nós fazemos para que a Delta esteja andando devagar. Agora, a Delta tomou conta esses casos todos são Delta no Brasil inteiro. No Brasil inteiro temos gente contaminada pela Delta e transmitindo a doença. Então, não é hora de facilitar. Não é hora de dizer que não vai ter mais máscara. Tem que continuar a máscara, tem que continuar o distanciamento social e, muito provavelmente, não tem carnaval. Podemos ir no campo de futebol, os vacinados. Podemos ir no cinema, os vacinados. Podemos ir no teatro, os vacinados. E com lotação controlada. Vamos distensionar? Vamos distensionar. Mas vamos distensionar com respeito ao tipo de pandemia que nós estamos vivendo e aos 600 mil mortes que nós já temos. Então, essa é a minha opinião, Mauro. Distensionar lentamente, como se diz no popular, né, e devagar com o andor. Agora, o que é que tem, então, por trás dessas possíveis medidas, né, de retirar a máscara em grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do Brasil? Outubro de 2022. É só isso que tem. Quer dizer, são políticos querendo fazer política e agraciar, agradar o poder econômico, as elites econômicas, que é quem pode se beneficiar de uma situação de ganhar dinheiro à custa de vidas. Para te ouvir, Pagu, você que mora aí no Rio de Janeiro e essa medida inicialmente pode ser tomada aí, a ideia inicial partiu aí do Rio de Janeiro, do prefeito Eduardo Paes. Sobre a flexibilização, eu acredito que do uso de máscaras, eu acredito que ela seja precoce. Mas antes disso, eu gostaria também aqui de valorizar e exaltar o avanço da vacinação, o avanço das pessoas se imunizando, das pessoas promovendo uma campanha, cada um por si, porque não houve nenhuma campanha nacional com esse quesito, de incentivar a se vacinar, de incentivar a se imunizar. Viva o SUS! Aproveitar que tem o professor aqui, ó. Graças a ele, tem 2 vacinas aqui no braço. Então, assim, a gente está num ritmo que a gente pode considerar, em vista de outros países, acelerado de vacinação. Então, acho que isso é louvável. Se a gente olha exatamente um governo que serviu ao Covid, né, serviu ao vírus, ao invés de servir à população na proteção. Mas ainda acho que essa flexibilização ela é precoce se você considerar que tem pessoas que até hoje não usam máscara. Então, como assim a gente vai abolir o uso delas? Acho que a gente tem que continuar assim, tendo respeito no sentido de não subestimar o vírus. Não vamos relaxar e descuidar. São medidas que, se a gente parar para ver, são tão efêmeras no nosso dia a dia e que até independente de pandemia, o uso da máscara pode ser útil, para a gente poder se prevenir de questões respiratórias, de gripes, de sinusites e rinites. Então, eu acho que não faz sentido agora, nesse momento, que a gente está conseguindo vencer, pelo menos batalhar nessa guerra invisível com o vírus, já abrir mão de um utensílio que realmente pode salvar e pode fazer a diferença na não propagação desse vírus. Aproveitar que a gente está com os nossos convidados de hoje em diversas localidades do Brasil. Procurador Zé Américo, você que está em Goiânia, para a gente entender o olhar aí do pessoal de Goiás em relação a essa questão, que está sendo falada inicialmente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí? Também em Goiânia, né,
embora o ritmo ainda não tenha atingido o ritmo ideal, né? Eu sou do Nordeste, e no Nordeste, pelo menos no Rio Grande do Norte, que é meu estado, a vacinação andou bem mais rápido do que em Goiás. Então, como ainda está completando aí, vamos dizer assim, umas etapas da vacinação, ainda não está tão forte essa pressão por liberação, mas naturalmente ela vai ocorrer porque atende, como o professor Gonzalo disse, atende muito mais a expectativas, né, de interesses econômicos, né? Há uma espécie aí de um dogma, né, de um conceito de que essa liberação de máscaras, de atividades, de circulação de pessoas vai fazer retomar a economia mais rapidamente, mas vimos aí que há estudos, né, que demonstram que a vacinação, o avanço da vacinação, a adoção das medidas, né, profiláticas, elas têm muito mais efeito de recuperar a economia do que simplesmente liberar, correndo o risco de termos aí retrocessos, né, aumento de casos. A gente viu aí que Israel, né, e alguns países da Europa, e mesmo os Estados Unidos, quando liberaram prematuramente, né, o uso de máscaras, tiveram aí uma incidência, né, de casos, uma recorrência de casos bem mais alta do que vinha sendo observado. Então, acho que realmente é cautela. Eu gostei muito da observação da Pagou de que, assim, verdade seja dita, o uso de máscara não é nenhuma coisa, não é nenhuma exigência assim, absurda, não é algo que nos imponha, né, uma dificuldade, né, além de prevenir outras questões, outras doenças respiratórias. Então, acredito que é prematuro. Eu acho que alguns eventos podem ser realizados, desde que com toda a segurança, né, sanitária e com controle adequado. André, seu olhar sobre esse tema? Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que desde março de 2020 eu estava feliz e contente na minha casa, todo o aparato, né, sanitário em dia, na academia onde eu só ia até a academia porque tinha um controle rígido. Pronto, foi só flexibilizar, que não só eu, como toda a minha família pegou Covid, inclusive minha família de São Paulo. Né? Então, percebam, a flexibilização, essa flexibilização que já foi feita, já causou estragos, né? Porque eu sempre me cuidei, mas não é todo mundo que tem os cuidados necessários. Né? Concordo com a Pagu, usar uma máscara não vai matar ninguém, não é uma coisa tão horrorosa assim, né? Agora, não pode ser algo desse tipo, a gente não pode confiar, até porque tem um governo instituído, que isso não pode ser a vontade do cidadão, né? Isso tem, obviamente, que ter um enforcement of the law. Então, eu concordo plenamente com o professor Gonzalo, isso é um absurdo, é uma medida eleitoreira, mas não só eleitoreira, né? Não atende só a interesses econômicos. Atende também a uma grande parcela da população que não aguenta mais. Essa é a questão. As pessoas estão cansadas, elas querem se aglomerar, né? Agora, será que está claro quais serão os problemas dessa flexibilização? Porque a gente precisava trazer números, né? O professor Gonzalo falou em outubro de 2022. Psicologicamente, essa data, ela causa estragos. Né? Então, sim, não está claro para muita gente como... Precisa encontrar um equilíbrio, né? Como é que a gente comunica isso sem também acabar psicologicamente com a população que vai ficar trancada dentro de casa até outubro de 2022, né, gente? Eu acho que não está claro para... Não tem ninguém pensando nisso. Como é que eu comunico? Né? Não está claro, né, André? Para muita gente, como disse a Pagu, que não usa máscara, gente que não tomou vacina, ou se tomou a primeira dose e não retornou para tomar a segunda. Exatamente. E é tudo isso. Exatamente. Não Quer concluir, professor? Não existe, do meu ponto de vista, não tem uma coordenação, né? Uma coordenação de como que essa comunicação deve ser feita. Isso é fundamental. Concluir, professor Gonzalo? Está dito. Está dito. O que nós temos que ver é que olhar para essas duas coisas. Vacinação, que apesar do que o procurador falou que nós vacinamos pouco, deviam ter vacinado mais. Não compramos vacinas. As vacinas que nós estamos usando chegaram aqui, foram compradas em março. Então, podíamos ter feito isso muito mais rapidamente. Então, tem muitas críticas aí. E temos que tomar muito cuidado com essa ideia de carnaval de rua. Carnaval de rua não dá para controlar.
dá para controlar onde eu posso saber quem entra e como entra. Onde não tem quem entra e como entra, fazer um carnaval de rua hoje seria uma atitude genocida, sem nenhuma dúvida, né? Então, temos que tomar muito cuidado e temos que cobrar dos nossos governantes, né? E, nesse sentido, também ter a aliança do Ministério Público, que tem que ficar de perto olhando esse negócio aí, né? Muito bem, voltando 20 para 1 agora, a gente vai seguir com mais um tema nessa edição do Gente do MPD que Fala. Pagu Rocha, olha, a Secretaria da Cultura demitiu na última terça-feira 174 funcionários responsáveis por analisar projetos culturais que buscam o apoio da Lei Rouanet. O Diário Oficial diz apenas que as demissões estão ligadas a reiteradas tentativas de contato formal com os pareceristas, responsáveis pelas análises preliminares dos projetos, que nas fases finais são apreciados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que está paralisada há 6 meses. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os funcionários demitidos não foram avisados pela pasta ou por entidades vinculadas como a FUNARTE. Sua observação sobre esse caso, você como alguém da cultura, como produtora cultural, como atriz? Mais uma evidência de que esse é um governo do desmonte, né? Da desconstrução. Eu acredito que é importante também a gente reforçar do que se trata a cultura, porque não é isso que se trata a cultura, né? O que está sendo. A cultura, ela alimenta a nossa existência, precede o ser, permite criar, se pode reconstruir. Ela não só nos ensina a pensar, como, essencialmente, ela nos ensina a sentir. Acontece de fora para dentro e de dentro para fora, desenvolve o ser humano e manifesta a legítima troca. A cultura é plural, ela parte do pressuposto da pluralidade. E, nesse governo, a gente tem uma visão de uma cultura de propaganda, uma atrofia da cultura, para, ao invés dela ser plural, ela ser uma coisa só. Ela ser só defender uma ideologia. E aí, quando você tem uma medida como essa de demissão em massa, porque 174 funcionários demitidos de uma vez só é uma demissão em massa, você vê a ação direta desse desmonte, que antes era o Ministério, hoje é só a Secretaria, dita especial, mas que de especial a gente sabe que não tem nada. Então, quando o secretário decide demitir 174 funcionários que fazem a avaliação de projetos culturais para serem contemplados pela Lei Rouanet, é diretamente um ataque e um desmonte dessa cultura. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante é assim, essas pessoas que trabalham avaliando projetos culturais, todo projeto cultural tem em si um intuito também de educar. Arte e educação estão completamente ligadas. Então, nesses projetos, você vê muita pedagogia, muita didática, transformação de realidade. Então, quando você vai avaliar esses projetos, certamente sente a vontade de contemplar todos. Você sabe da necessidade deles existirem, deles continuarem existindo através do incentivo e do fomento da Lei Rouanet. Então, é um ataque direto. Não tem assim, a gente não pode amenizar ou dizer que não é, ou fazer por menos. Isso é muito retrocesso, é atrofiar a potência da cultura. Se a gente perceber, por exemplo, cada proposta que chega para ser aprovada e contemplada pela Lei Rouanet demora em cerca, nesse ano agora, tem demorado cerca de 5 meses para poder ser avaliado, para poder ser aprovado. Aumentou essa demora, essa aprovação. Você vê que 6 meses que a comissão está suspensa, né? A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Os pareceristas, eles estão, sim, em contato com a secretaria. E essa declaração que a secretaria deu, ela é equivocada, porque eles têm, sim, a resposta. Quem não tem a resposta são os pareceristas, que ficam tentando aprovar e não conseguem. Cada hora tem um empecilho. No ano passado, a média da aprovação de cada proposta levava 3 meses. Esse ano leva
estou levando 5 meses. Então, a lentidão também em aprovar esses projetos para serem contemplados também faz com que os pareceristas fiquem cada vez mais impedidos de colocar o incentivo para frente. E aí agora vem mais essa demissão em massa. Então, assim, é um desserviço completo à cultura. E quem perde é quem está na ponta, quem recebe esses projetos, quem precisa desses projetos para poder se transformar, tanto pessoalmente, porque a cultura desenvolve a pessoa, né, o ser humano, o indivíduo, como a comunidade que ele faz parte, seja o município, seja o bairro dele, numa dimensão municipal, estadual e também do país. É lamentável, é uma atrofia cultural essa medida. Pagu, eu não consegui acompanhar toda a sua observação, porque em razão da queda de energia aqui, eu já peguei no final. Eu entrei agora pelo smartphone, pela queda de energia aqui do notebook, e também estou aqui com a dificuldade agora na sequência do roteiro do programa. Deixa eu ouvir a Andréa. Enquanto isso, eu vou tentar uma solução aqui para a gente avançar para o próximo tema, que é a fusão dos partidos, né, do PSL com o Democratas. Vamos lá, Andréa, eu vou ajeitando por aqui, inclusive as perguntas da nossa audiência. Vamos lá. Fica à vontade, Mauro. Bem-vindo de volta. Bom, eu acredito, tudo que tinha para ser falado, a Pagu já falou, acho que é uma questão de desmonte, né? Mas o que a gente pode esperar? O ministro da Cultura é um ator da Malhação. O que a gente pode esperar, meu povo? A verdade é essa, né? O ministro da Saúde mostra o dedo do meio. O ministro da Economia tem 9 milhões de dólares no offshore. O que a gente vai esperar, né? Eu, sinceramente, eu estou lutando todos os dias para me manter positiva, mas está tá desafiador. Mas eu acho que tem mais uma coisa, que a gente precisa aproveitar a crise para colocar o dedo, né? Como a Pagu colocou, uma política cultural é uma coisa que a gente tem que entender para o povo, para a sociedade, o que é uma política cultural. Será que é coisa de maconheiro? Né? Porque tem muita gente que acha isso, que é coisa de maconheiro. Esse povo artista é um negócio que não vale a pena a gente confiar. Esse povo não trabalha, esse povo é vagabundo. Vagabundos, Então, nós temos que entender o que é uma política cultural. A Pagu, no começo da fala dela, tentou mostrar o que é cultura. Cultura é tudo o que nós construímos, é a nossa vida. A cultura tem que ser uma forma de expressão. A cultura é muito mais do que a gente enxerga. E ter uma política cultural financiada com renúncia fiscal, eu acho que é uma não política. Eu acho que a Lei Rouanet foi fantástica, né? Mas está na hora da gente pensar em uma forma de financiar a cultura que seja mais perene, que seja mais real e que tenha uma política de sustentação. E que tenham esse atributo que, na Lei Rouanet, o que eu acho importante registrar, é a capilaridade. A Lei Rouanet conseguiu dar capilaridade. Então, nós temos hoje pequenos movimentos culturais que conseguiram viver dessa renúncia fiscal provocada pela Lei Rouanet. Mas tem muita bobagem também, muita coisa que é inexplicável que acontece com esse modelo de financiamento. Eu acho que nós temos que avançar para um modelo de financiamento mais republicano, para uma política cultural. Temos que aproveitar este espaço para pensar nessa questão agora. Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui com mais um tema para análise e debate de vocês. O Democratas e o PSL aprovaram ontem, em suas respectivas convenções, a fusão das legendas e a criação e o estatuto de um novo partido, o União Brasil, que adotará o número 44 nas urnas eletrônicas no ano que vem, né? A fusão ainda precisa ser avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que pode demorar meses. A fusão poderá formar o maior partido do país em números na bancada da Câmara e valores do fundo partidário. São 3 governadores, 81 deputados federais, 7 senadores e 160 milhões de reais de fundo. Procurador Zé Américo,
Uma coisa é esse partido novo, União Brasil, quer dizer, se for aprovado de fato pelo Tribunal Superior Eleitoral, ser a maior, ter a maior bancada na Câmara dos Deputados. Outra coisa é dar governabilidade para o presidente Jair Bolsonaro. Sua avaliação? Realmente a proposta aí, né, intenciona criar um mega partido, né, fazer aí uma aglutinação de forças que a grande maioria aí dos parlamentares envolvidos estão intimamente ligados ao chamado Centrão, né, e alguns até da direita, né, daquela ala mais radical da direita, e que, na verdade, isso não garante, eu até concordo com a assertiva da sua pergunta, não garante uma governabilidade, ainda mais nos moldes atuais, em que o presidente está tendo aí que fazer concessões, né? Praticamente o orçamento hoje em dia é todo deliberado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, então as concessões irão continuar. Não vejo que ocorrerá aí uma alteração de contexto suficiente para dar um suporte que permita aí uma relação institucional de relativa independência e autonomia. Na verdade, eu acho que é um aprofundamento até da característica atual em que o Centrão, né, o chamado Centrão, esse bloco enorme de congressistas aí que domina as pautas do Congresso Nacional, tende a continuar forte e talvez até intensificar esse processo, né, de dificuldade até de relação institucional, em que o presidente, aqui eu não entro nem no mérito do comportamento em si do presidente, mas em que o presidente precisa negociar diversas pautas a todo instante com o Congresso, inclusive com liberação de emendas a cada votação relevante. Olha, minha gente, faltando 8 minutos para 1, hora aqui das perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade para vocês aqui nas respostas. André, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, pergunta em que medida a ideologia pode interferir nas relações governamentais. Bom, aí depende de que relações governamentais ele está falando, né? Se a gente está falando do profissional de relações institucionais e governamentais que representa determinada organização, a ideologia, ela com certeza precisa ser deixada de lado, porque a visão desse profissional é meramente técnica. Então, a gente entende o processo decisório e a gente atua junto ao processo decisório para alcançar o objetivo da organização, tá? Agora, as pessoas confundem muito relações governamentais com ações comerciais, com relações públicas, com comunicação, com regulatório. O importante aqui é deixar bastante claro o que se entende por relações governamentais, tá? Quando a gente está falando de relações governamentais, nós estamos falando da interface necessária, porque somos uma democracia, entre os cidadãos e o mercado e o governo. Porque na democracia a gente tem direito e dever de levar a nossa opinião até os tomadores de decisão. Tá? Então, se é assim que a pessoa que fez a pergunta entende, a ideologia não tem espaço. A gente tem que focar no objetivo da ação. Agora a pergunta da Kitty Duarte, nossa audiência no Facebook, Pagu Rocha, ela pergunta: como é que você vê a reabertura das casas de espetáculo como a do seu vizinho Circo Voador nesse momento? Existe uma fórmula para salvar os espaços culturais com segurança? É a pergunta da Kitty Duarte. Bom, uma forma seria ótimo, né? Porque a gente faria um movimento de farinha de condão e, de repente, a gente teria uma mágica da solução. Eu ainda acredito que seja precoce, por exemplo. Eu amo o Circo Voador, é uma casa, assim, para mim, que é... Eu sou crescida no bairro da Lapa, então, para mim, é uma casa que me remete à memória afetiva, é uma casa de efervescência cultural, né? Desde quando era ainda no Arpoador. Mas eu ainda acho que é precoce, porque naturalmente, quando você está num ambiente que você está relaxado, de música, né, que te traz um relaxamento, você naturalmente relaxa. Então, você tem medidas que tem que se manter dentro de um protocolo, distanciamento social, o uso de máscara. Isso exige uma certa atenção. Quando você está relaxado, você vai descuidando dessas medidas. Então, eu ainda acho que show, por exemplo,
ainda é precoce. Por exemplo, os espetáculos de teatro já estão sendo novamente reabertos os teatros, já estão acontecendo peças ao vivo, presencial, mas com a capacidade super reduzida daquele teatro. Menos da metade até, quer dizer, mais de 50%, por exemplo, vazio o espaço e sendo preenchido por poucas pessoas. Do ponto de vista, talvez, rentável, isso não é interessante. Mas, exatamente, a cultura se trata de uma questão de essência da humanidade, da troca de experiências. Então, é necessário a gente ter novamente essa troca, mas ainda com muito cuidado, com muita ressalva, porque a vida ela é o nosso maior bem, a gente não pode colocá-la em risco. E a cultura está em todos os lugares, a gente consegue ter acesso à cultura com o advento da internet, a gente consegue alcançar mais ainda, né? Então a gente pode continuar se alimentando da cultura sem precisar descuidar da vida. Professor Vecina, Cláudio Ortega no Instagram com a gente, com brevidade, por favor, professor, a sua opinião sobre o protocolo encomendado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que rejeitou o uso do chamado tratamento precoce. Rejeitou o uso do chamado tratamento precoce e hoje, notícia da revista Fórum, o presidente da República pediu para o Queiroga suspender a análise e a aprovação pela Conitec. Então, eu sou absolutamente favorável ao trabalho que o Carlos Carvalho fez nessa comissão, foi fantástico. Esse kit Covid só mata as pessoas, não salva. Porém, o presidente mandou suspender e o Queiroga obedeceu, como só ia acontecer, né? Lucas Oliveira, no nosso canal no YouTube, procurador José Américo, lhe pergunta quais são as consequências jurídicas e eleitorais para políticos e administradores que já foram condenados em segunda instância por improbidade administrativa. Bom, Mauro, sobre essa questão aí vamos ter aí muitas dúvidas, né, com as alterações da nova lei de improbidade administrativa, que inclusive alterou os marcos prescricionais, né? Se fosse hoje a eleição, eles estariam inelegíveis, né? Mas com a vigência da nova lei, com a alteração dos marcos prescricionais, com a alteração até das hipóteses de improbidade administrativa, eu acho que ocorrerá inevitavelmente uma série de revisões dessas decisões. E como temos aí um espaço de mais ou menos um ano para as eleições do próximo ano, então é muito provável que algumas condenações sejam afastadas por prescrição, em alguns casos até por atipicidade, muito embora seja uma sanção cível e que, em tese, não deveria retroagir, né, os efeitos, mas temos que ver como os tribunais vão interpretar, né, essas novas disposições da lei de improbidade administrativa. É um grande mistério ainda de como isso vai se desenhar. Muito bem, minha gente, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Realmente o tempo voou hoje, e eu terminando aqui de forma improvisada, né, em razão da falta de energia aqui, peço desculpa a todos. Participaram com a gente o Procurador de Contas em Goiás, José Américo da Costa Júnior, a Andréa Gozzetto, ela é professora universitária e doutora em Ciências Sociais. Vou ter que abreviar aqui por conta da dificuldade até da passagem aqui do roteiro para mim. A Pagu Rocha, atriz, produtora cultural, o professor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Na mesa de som com a gente hoje, pessoal, o Fabiano Souza, estou aqui puxando pela memória, viu, gente? Na mesa de som, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Antes aqui da chegada do Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, pela Rádio Trianon, você acompanha as informações do trânsito com a repórter Débora Mendonça, que vai apontar os melhores caminhos pelas ruas e avenidas de São Paulo. Gente, obrigado pela participação, vocês, obrigado pela audiência e tchau, até amanhã.